Olá, equipe de Gávea. Nessa videoaula vamos estudar as hipérboles. Vamos nessa? Suponhamos que a gente tenha dois pontos aqui, F1 e F2. E vamos pegar também um terceiro ponto, esse ponto P aqui. Bom, se a gente calcular a distância de P a F1 e a distância de P a F2, a gente vai observar que uma distância vale um pouco mais do que 6 e a outra um pouco mais do que 2. No entanto, a diferença dessas distâncias vale 4. Olha só, 6 menos 2, 4. Vamos pegar então todos os pontos que têm a diferença entre as distâncias de P a F1 e P a F2 igual a 4. Então, posso pegar aqui, vamos supor, um ponto em que a distância vale 7 e a outra vale 3. Sei lá em cima pegar um que a distância vale 8 e a outra vale 4. Observem que quando a gente estava definindo uma elipse, a gente pegava, a soma das distâncias constantes. Agora não. Agora a gente está pegando o quê? A diferença entre as distâncias constantes. Olha, aqui a gente tem a distância de P a F1 igual a 5, de P a F2 igual a 1, a diferença 4. Então, olha só, assim também vamos ter o quê? Pontos do lado de baixo. Bom, se eu pego pontos do lado de cima e do lado de baixo, eu também posso pegar pontos que estão mais próximos de F1 em vez de pegar pontos que estão mais próximos de F2. E é o que eu vou fazer, olha, vou continuar aqui e vou pegar agora pontos que vão estar mais próximos de F1. No entanto, a diferença, entre as distâncias de P a F1 e P a F2 sendo sempre também igual a 4. Só dá um pause aqui, olha só. Olha que interessante, olha. Então aqui a diferença vale 6, está vendo? Menos 2, 4. Por isso que a gente pega então o módulo aqui, olha. O módulo da distância de P a F2 menos a distância de P a F1 igual a uma constante. Para nós aqui nesse caso, essa constante vale 4. Bom, quando a gente pega isso, pessoal, todos os pontos, a gente vai chegar no lugar geométrico chamado de hipérbole. Então, aqui a gente tem uma hipérbole de focos F1 e F2. Os pontos da hipérbole que estão no segmento F1 e F2 são chamados de vértices da hipérbole. Olha, temos aqui o vértice então A1 e o vértice A2. Uma hipérbole é o conjunto dos pontos P no plano, tais que o módulo da diferença entre as distâncias P a dois pontos fixos F1 e F2, chamados de focos, é constante. Ou seja, se a distância de F1 até F2 for igual a 2c, então a hipérbole é o conjunto dos pontos P, tais que o módulo da distância de P a F1 menos a distância de P a F2 é igual a 2a. Neste caso, a gente tem que o A é menor do que C. Lembrando que na elipse, a gente tinha sempre A maior do que C. Um ponto P está na hipérbole se somente se, então, a distância de P a F1 menos a distância de P a F2 for igual a 2a ou então igual a menos 2a. Então, a gente tem que a hipérbole aqui, então, pessoal, é exatamente isso que eu vou corrigir aqui. Vou colorir aqui de vermelho, tá ok? É esse lugar geométrico, olha só. Tá joia? Essa distância aqui, olha, de F1 até F2, vale 2 vezes C. Tá joia? Essa distância de F1 até F2. Olha só, essa distância aqui vale 2 vezes C. Ao passo que a distância do vértice a outro vértice vale 2 vezes A. Bom, a hipérbole possui algumas simetrias. Então, se eu pegar o ponto P1 e pegar os pontos P2, P3 e P4 simétricos de P1, então a gente vai ter esses segmentos aqui de mesma medida, assim como esse segmento aqui também de mesma medida. Bom, então, como eu já mencionei, se a gente tem aqui então os focos, a distância de um foco ao outro vale 2 vezes C. Então, essa distância aqui de vermelho, olha,
vale 2 vezes C. Essa distância aqui, tá ok? Ao passo que a distância entre dois vértices, essa aqui de azul, vale exatamente 2 vezes A. Tá joia? Essa então é, né, algumas simetrias essas são algumas simetrias da hipérbole. Bom, vamos descrever agora então os elementos da hipérbole. Os primeiros são os focos, né? F1 e F2. Então temos aqui F1 e F2, os focos. A distância focal, como eu já mencionei, vale 2 vezes C. Então, se eu pegar aqui o ponto médio, do ponto médio até um foco vale C, assim como do ponto médio até o outro foco também vale C. Esse ponto médio é chamado de centro da hipérbole. Então, o centro nada mais é, né, que o ponto médio do segmento F1, F2. Os pontos A1 e A2, ou seja, os únicos pontos da hipérbole que estão no segmento F1 e F2, então está aqui, olha, está aqui o A1 e está aqui o A2. São chamados de vértice da hipérbole. Bom, a hipérbole ela possui dois eixos. Um deles chamado de eixo real ou eixo transverso, que nada mais é que o eixo, né, determinado pelo segmento A1, A2 de comprimento 2A. Então tá aqui, ó, esse aqui é o eixo real. Bom, além disso, pessoal, se eu venho aqui e traço um segmento perpendicular ao eixo real e construo nesse segmento, marco nele dois pontos, vou chamar aqui de B1 e de B2, e vou construir, né, esses pontos de modo que eles formem aqui, olha, um triângulo retângulo de hipotenusa igual a C. Então, se eu construo esse triângulo retângulo de hipotenusa igual a C, eu vou encontrar aqui o que a gente chama de eixo imaginário ou eixo conjugado, que vai ter medida igual a 2 vezes B. Então, olha só, essa medida aqui, olha, vale 2 vezes B. Eu vou mostrar daqui a pouco, mas já segue direto, então, desse triângulo que a gente construiu, que numa hipérbole a gente vai ter que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, aqui a gente tem, né, a distância do centro ao foco ao quadrado é igual à distância do centro até o vértice ao quadrado, né, ou seja, o A ao quadrado, mais essa distância B, né, que foi construída de modo que essa relação seja verdadeira, né, o triângulo pitagórico seja verdadeiro. Bom, então, observe o seguinte, olha, além disso, a gente vai ter outros elementos. O primeiro, como a gente construiu aqui esse triângulo, com esse triângulo a gente consegue, então, determinar aqui um retângulo, olha só. Esse retângulo vai definir para a gente duas retas. Uma delas é essa reta aqui, olha. Tá joia? E a outra delas é essa outra reta aqui, olha. Tá ok? Essas retas são duas assíntotas da hipérbole. O que isso quer dizer? Significa que à medida, né, que a gente vai aumentando aqui a hipérbole, né, construindo a hipérbole, ela vai se aproximando das suas assíntotas, tá joia? Mas ela nunca vai encontrar. Tá joia? O número E, dado por C sobre A, é chamado, né, de excentricidade da hipérbole, assim como na elipse. Então, o C sobre A está associado a esse ângulo aqui, olha, ao ângulo θ, formado por essas duas assíntotas. Bom, esse ângulo θ é também chamado de abertura da hipérbole. Quanto maior for a excentricidade, maior vai ser a abertura. Então, quanto maior for o ângulo θ, mais aberta, né, vai ser a hipérbole e vai ter, então, maior excentricidade. Com o caso particular em que A é igual a B, o que nos dá que θ é um ângulo de 90 graus, ou seja, essas assíntotas
são retas ortogonais, perpendiculares, né? A gente tem, então, o que a gente chama de hipérbole equilátera. Tá joia? Então, a hipérbole vai ser equilátera se θ for 90 graus. Bom, lembrando que esse θ aqui, na verdade, ele é dado pelo dobro, né, do ângulo, né, que essa reta R aqui faz com o eixo horizontal, nesse caso particular. Bom, vamos desenvolver então agora a equação da hipérbole de centro na origem do sistema. O primeiro caso, vamos considerar que o eixo real está sobre o eixo dos x. E seja então, né, Pxy, um ponto qualquer da hipérbole de focos menos C, 0 e C, 0. Então, se o centro, né, está aqui sobre a interseção dos eixos, né, aqui está o centro, letra maiúscula, né, centro é o ponto, então, nesse caso, para a gente, 0, 0. Consequentemente, a gente vai ter aqui que o foco vai ser o ponto C0 e menos C0. E, por outro lado, a gente tem que os vértices serão os pontos A0 e menos A0, considerando A positivo. Bom, vamos ver então como encontrar, né, a equação da hipérbole de centro na origem do sistema e eixo real sobre o eixo dos x. A gente tem que a distância do ponto P, xy, né, que pertence à hipérbole, ao foco 1, menos a distância de P ao foco 2, deve ser igual a mais ou menos 2 vezes A. Então, a gente tem que raiz quadrada, né, de x. Vamos lembrar que o foco 1 é o ponto, né, menos C0, né? Está anotado aqui em cima já, na verdade. Então, vai ter x mais c ao quadrado menos y menos 0 ao quadrado, né? Depois, menos raiz quadrada até agora o foco 2, né? Então, de x menos c ao quadrado, aqui é mais, né? Mais y ao quadrado igual a mais ou menos 2a. Bom, pessoal, eu não vou fazer aqui todas as etapas por ser demorado, mas é análogo ao desenvolvimento que a gente fez para chegarmos na equação da elipse. Bom, fazendo aqui, né, devidas manipulações algébricas, né, e lembrando que nesse caso c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, a gente vai chegar que a equação da elipse é exatamente x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vamos então agora, né, para o segundo caso. O segundo caso é quando o eixo real está sobre o eixo dos y. Nesse caso, então, o foco vai ser 0 menos c, o foco 1, né, e o foco 2 vai ser 0c. Então, está aqui os dois focos. Bom, pessoal, o desenvolvimento dessa equação é análogo ao anterior. E a equação reduzida da hipérbole, nesse caso, vai ser y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Gostaria de chamar a atenção que, nesse caso, olha só o que aparece primeiro. Y sobre a e x sobre b. Olha só. Anteriormente era x sobre a e y sobre b. Ou seja, se o termo aqui positivo for y, então o eixo real está sobre o eixo y e o eixo imaginário sobre o eixo x. No caso anterior, né, a gente tinha que o termo positivo era em x. Então, o eixo real está sobre o eixo x e o eixo imaginário está no termo que está negativo, ou seja, o eixo imaginário está sobre o eixo y. Tá joia? Bom, vamos fazer alguns exercícios aqui então, para saber identificar bem, né, o que está acontecendo. Para cada uma das hipérboles a seguir, determinar a medida dos semi-eixos, ou seja, aqui a gente quer achar exatamente os valores de A e B, fazer um esboço do gráfico, encontrar os vértices, então a gente quer aqui A1 e A2, ou seja, os focos F1 e F2, a excentricidade, que é igual a C sobre A, e as equações das assíntotas, né?
das retas que vão ser assíntotas à hipérbole. A primeira delas é a equação 4x² menos 5y² mais 20 igual a zero. Essa equação pode ser escrita como 5y² menos 4x² igual a 20. Ou seja, eu passei todo esse termo aqui, olha, para o outro lado, tá vendo? Então vai ficar menos 4x², né? E mais 5y². Bom, agora vou dividir todo mundo por 20. Fazendo isso, a gente tem que y² sobre 4 menos x² sobre 5 é igual a 1. Então, olha só, observem que o termo positivo está em y. Então, isso significa que esse cara aqui vai ser o a² e esse cara aqui vai ser o b². A nossa hipérbole, nesse caso, vai ter, então, o eixo real sobre o eixo dos y. Olha só, porque o y que está no termo positivo, tá vendo? Só ajustar aqui o nosso fundo aqui. Então, já temos, então, que a² vale 4, consequentemente, a vale 2. E b² vale 5, a gente tem que b, então, vale raiz de 5. Já fizemos, então, a primeira parte. A segunda parte, ele pede um esboço do gráfico. Vamos lá, então. Vou aqui fazer os eixos x e y, né? Y, x. Vamos lembrar então, né, que nesse caso a hipérbole vai ser com o eixo real sobre o eixo y, né? Então vai ter essa cara. Vamos lá. O vértice vai estar então no 0a e no 0 menos a. Então vamos ter um vértice aqui no 2 e outro vértice aqui no menos 2. Vou chamar aqui então de A1 e de A2. Já o valor de B vai ser no raiz de 5 e no menos raiz de 5. Raiz de 5 é algo um pouco maior do que 2. Então está aqui raiz de 5 e aqui está o menos raiz de 5. E aqui então a gente vai ter, vou chamar de B2 e aqui de B1. É interessante, pessoal, nesse caso, a gente construir, né, aquele retângulo, olha só, com A e com B, de modo que a gente consiga primeiro traçar as assíntotas, correto? Bom, aqui então a gente já tem, né, onde traçar as assíntotas, que vai passar exatamente, né, nas diagonais desse retângulo, olha só. Aqui vai estar uma assíntota e aqui vai estar outra assíntota, olha só. Tá joia? Bom, isso quer dizer o quê? Que a nossa hipérbole vai ter vértice aqui em 2 e vai se aproximar dessa assíntota, né? Olha só. Só melhorar aqui um pouco uma curva, né? Mas ela não toca na assíntota, beleza, pessoal? Ela vai aproximando, mas nunca toca, olha só. A mesma coisa aqui em cima. Aproxima, mas não encosta, tá joia? Vai sempre aproximando, mas não encosta. Então, aqui de vermelho, então, a gente já tem, então, né, o esboço da nossa hipérbole. Primeira parte já foi, segunda parte já foi. Já achamos os vértices, né? A gente tem que o vértice A1 é o ponto 0, 2, e o vértice A2 é o ponto 0, menos 2. Posso apagar essa parte agora, que não me interessa mais, e já achamos os vértices. O foco, a gente primeiro precisa achar o valor de C. A gente sabe que C² é igual a A² mais B², que nesse caso é igual a 4 mais 5, ou seja, 9. Isso nos dá que o C vale 3. Então, aqui vai estar o foco 1
aqui no 3, e aqui no menos 3 vai estar, né, o foco 2. Então a gente tem que o foco 1 é o ponto 0,3, ao passo que o foco 2 é o ponto 0 e menos 3. Já achamos então, né, os focos como solicitado. Agora falta a gente achar a excentricidade, correto? A excentricidade ela é dada por C sobre A. Então a gente tem que né, que é a excentricidade é igual a C sobre A, ou seja, é igual a 3 sobre 2. Por fim, então, falta a gente encontrar, né, a equação das assíntotas, né? Vamos lembrar que a assíntota ela tem a equação y igual a mx mais n, né? Só lembrar então que essa reta aqui ela tem a equação y igual a mx mais n. Bom, uma vez que ela passa pela origem, a gente tem que n vale 0. O m é igual a tangente, né, desse arco, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. E a gente tem que m, então, nesse caso, vale 2 sobre raiz de 5. Bom, já temos, então, vou chamar aqui essa assíntota, né, de R e essa assíntota de S. Então, a equação da assíntota R, só fazer aqui um pouco para não ficar em cima do escrito, né? Então a gente tem que R tem a equação y igual a 2 sobre raiz de 5, racionalizando, né? Basta multiplicar em cima por raiz de 5, embaixo por raiz de 5, ou seja, 2 raiz de 5 sobre 5. Então tem y igual a 2 raiz de 5 sobre 5x. Essa é a assíntota R, né? Já a assíntota, essa é a assíntota S. Já a assíntota R, que é essa aqui, vai ter simplesmente a tangente negativa, né? Ou seja, vai ser y igual a menos 2 raiz de 5 sobre 5x. Vamos agora então fazer um esboço, né, da hipérbole de equação y² menos 4x² igual a 1. Observem, pessoal, que aqui já está 1, né, como na equação reduzida, né, na equação geral. Basta a gente identificar quem é A, quem é B nesse caso primeiro, né. Olha só, observem que a gente tem o menos 4x². Antes de fazer qualquer tipo de conta, a gente já sabe que o termo positivo está em y, e significa que novamente a nossa hipérbole, né, tem eixo real, o eixo dos y. Então vamos lá. Essa equação é equivalente a y² sobre 1 menos x² dividido por 1/4 igual a 1. Isso nos dá que esse cara aqui é o a², ao passo que esse cara aqui é o b². Então a gente tem que a vale 1 e b vale meio. Lembrando que c é igual a a² mais b², vai ser igual então a 1 mais 1/4, que é igual a 5/4. Então, a gente vai ter então, né, que c, nesse caso, vale raiz de 5 sobre 2, c², né? Bom, já temos então, né, os valores de A, B e de C. Vamos agora então fazer um esboço do gráfico dessa hipérbole. Bom, então a gente tem aqui o eixo Y, o eixo X, a gente tem que o A vale 1 e o B vale meio. Já o C vale raiz de 5 sobre 2. Raiz de 5 é algo maior do que 2, então vai estar mais ou menos aqui, né, o foco, né, que é raiz de 5 sobre 2. Bom, aqui vai estar então o menos 1 e aqui vai estar o menos meio, que é o B. Bom, a gente vai agora então, né, fazer novamente aquele retângulo, né,
Bom, e a gente vai ter primeiro agora então as assíntotas, né, que passam por aqui, olha. Aqui uma assíntota, e ao passo que a outra assíntota vai estar aqui, né, olha. Bom, e a gente agora já consegue fazer, né, um esboço dessa hipérbole. Então ela vem aqui, opa, vai se aproximando, e a mesma coisa aqui, olha só. Aqui no -1. Pronto. Bom, respondendo então, né, tudo que foi pedido antes, a gente tem que esse é o esboço, já temos o valor de A, de B e de C. A gente tem que a excentricidade é C sobre A. E nesse caso também vale raiz de 5 sobre 2. Vamos agora achar os vértices, né? O vértice A1 é o ponto 0, 1, ao passo que o vértice A2 é o 0, menos 1. O foco 1 é o ponto 0, raiz de 5 sobre 2. E o foco 2 é 0, menos raiz de 5 sobre 2. E falta agora acharmos, né, as equações das assíntotas. Aqui está a assíntota R e aqui está a assíntota S. A assíntota S vai ter a equação, como passa pela origem, né, y igual a mx, né, mais n. Só com n vale 0, então vamos ter y igual a essa tangente, ou seja, essa medida dividido por essa, 1 dividido por meio, que é 2. Então, y igual a 2x. Tá já, pessoal? Esse 2 aqui, basta dividir o quê? Cateto oposto, que é 1, sobre cateto adjacente, que é meio. 1 dividido por meio, 2. E já a assíntota R tem a equação y igual a menos 2x, né? Basta a inclinação, que é negativa. Tá joia? Terminamos então, né, mais este exemplo. Vamos fazer mais um exemplo aqui então para a gente passar para frente. Determinar a equação da hipérbole de focos raiz mais ou menos 5, 0. Então, pessoal, a gente tem aqui de cara que o C vale 5. Escrevi o cor, né? Já tem que o C vale 5. E além disso, a gente tem que o foco está no eixo horizontal. Isso significa que a equação será do tipo x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Tá joia? Olha só, porque aqui está em x, tá vendo? Então, o foco que dá o eixo real é horizontal, beleza? E o A é mais ou menos 3, 0, ou seja, o A vale 3. Já temos o valor de A, já temos o valor de C. A gente sabe que C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado, que é 25, é igual ao quadrado, que é 9, mais B ao quadrado, ou seja, B ao quadrado vale 16. Portanto, a equação da hipérbole dada é x² sobre 9 menos y² sobre 16 igual a 1. A equação da hipérbole de centro fora da origem do sistema é obtida de forma análoga ao que a gente fez para parábola e para elipse, né? Então, se a hipérbole tem centro no ponto HK e o eixo real é paralelo ao eixo do x, basta a gente vir aqui e pegar x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado e menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ou seja, basta fazer a mudança de variável, né? Que a gente lembrar lá, olha, x', né, igual a x menos h e y' igual a y menos k. Faz a mudança de variável, né? E depois volta para a variável original. Bom, o mesmo acontece quando o eixo real é paralelo ao eixo dos y. Basta pegar, substituir o y por y menos k e o x por x menos h. E a gente vai ter então
as equações, né, dessas hipérboles transladadas. Olha só, vamos então fazer um exercício. Determinar a equação da hipérbole de centro C5,1, ou seja, aqui a gente já tem o valor de H, né? H e K, um foco em F9,1 e eixo imaginário de medida 4 raiz de 2. Bom, 4 raiz de 2, então, na verdade, é o valor de 2b. Bom, num caso desse, pessoal, é bom a gente fazer um breve rascunho, né, do que está acontecendo. Olha só. Então, o que a gente tem é que a hipérbole, nesse caso, está aqui y, né? X. O centro está no ponto 5,1. Então, vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no 5,1 está o centro, né? Então, olha só. 5,1. E um foco está no 9,1. Então, 6, 7. 6, 7, 8, 9, né? Aqui vai estar um dos focos. Vamos lembrar, então, que a distância, né, do centro ao foco é igual ao valor de C. Então, olha só, nesse caso, a gente já tem então que o valor de C vale 4, né? Porque aqui desce no 9, né? Olha, exatamente no 9. Então, o C vale 4. A gente já conhece aqui que 2b vale 4 raiz de 2. Então, o b, né, a gente tira lá de cima, vale 2 raiz de 2. Falta agora a gente encontrar o valor de A. Vamos lembrar que A ao quadrado é igual a C ao quadrado, né, menos B ao quadrado. Ou seja, é igual a 16 menos 8, né? Correto? 4 vezes 2, 8. Ou seja, A ao quadrado vale 8. Com isso, a gente tem que, olha só, primeiro, né? O eixo real é paralelo ao eixo dos x nesse caso, né, pessoal? Temos que lembrar disso, né? Então, a hipérbole vai estar mais ou menos aqui, olha. Tá ok? Bem porcamente desenhado, né? Então, a gente vai ter, então, que x menos h, ou seja, x menos h ao quadrado, sobre o a ao quadrado, ou seja, sobre 8, menos y menos k. O k vale 1 ao quadrado, sobre b ao quadrado. B ao quadrado, nesse caso, também vale 8. Bom, tudo isso igual a 1. Essa, então, é a equação da hipérbole dada. Vamos agora determinar a equação da hipérbole de focos 3, 4, 3 menos 2 e excentricidade, né, igual a 2. Vamos lá. Então, olha só. Agora eu vou tentar fazer aqui sem, né, usar o desenho. Observem que o 3 e 3 está fixo, está vendo? Se o x está fixo, estamos variando em y, significa que a nossa hipérbole vai ter a equação da seguinte maneira, olha. Daqui a gente pode afirmar que y ao quadrado, ou melhor, y, né, menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x ao quadrado, vamos corrigir, né? Y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Falta agora a gente definir os valores de k, h, a e b. Bom, 3, 3, ou seja, o nosso foco tem o 3 fixo. Lembrando que o centro está no ponto médio do foco e o ponto médio desses dois pontos aqui é exatamente o seguinte, olha, o centro, né, vai ser o ponto 3 e 4 menos 2 sobre 2 vai dar 1, tá joia? O ponto médio entre esses dois pontos é o ponto 3, 1.
Basta somar 3 mais 3, divide por 2, dá 3. 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, olha só, esse cara aqui é o H, esse cara aqui é o K. Agora falta a gente achar quem é o A e quem é o B. A gente sabe que C sobre A vale 2. Se o vértice, se os focos é 3, 4, 3 menos 2, a gente tem que o valor de 2 vezes C, só apagar esse aqui primeiro, porque tá. Só apagar aqui primeiro que tá sobrando, não está precisando disso mais. A gente sabe o seguinte, olha, de 3, 4 até 3 menos 2 é 2C, correto? A gente sabe então que 2 vezes C é igual a 4 menos 2. 4 menos 2, que é igual a 6. Tá vendo? A distância desse ponto até esse ponto vale 6. Então, a gente tem que o C vale 3. Se o C vale 3, C sobre A vale 2, então a gente tem que 3 sobre A vale 2, ou seja, A é igual a 3 meios. O valor de B ao quadrado é igual a C ao quadrado menos A ao quadrado, ou seja, 9 menos 9 sobre 4. C ao quadrado é 9, A ao quadrado, 9 sobre 4, que é igual a 9 menos 9 sobre 4. Tiramos o mínimo aqui, vai ficar 36 menos 9 sobre 4, que vale 27 sobre 4. Pronto, olha, já temos então a equação da hipérbole procurada, que vai ser y menos k, ou seja, y menos 1 ao quadrado sobre a ao quadrado. A ao quadrado é 9 quartos, menos x menos h ao quadrado, ou seja, x menos 3 ao quadrado, sobre b ao quadrado, que é 27 sobre 4, igual a 1. Bom, quero fazer uma equação mais bonitinha. Posso? Posso. É só lembrar que essa equação aqui, olha, ela é equivalente a 4, y menos 1 ao quadrado sobre 9, divisão de fração, beleza, pessoal? Menos 4, que multiplica x menos 3 ao quadrado sobre 27, igual a 1. Tá joia? Pode ser essa ou essa, as duas estão corretas. Para finalizar, então, vamos determinar o centro, os vértices, os focos e a excentricidade da hipérbole 9x ao quadrado menos y ao quadrado mais 36x mais 6y mais 63 igual a 0. Vamos lá. Primeiro passo, deixar separado o que tem x, o que tem y e o que não tem nada, correto? Então, temos aqui, olha, 9x ao quadrado mais 36x, depois menos y ao quadrado mais 6y igual a menos 63. Agora, vou colocar aqui um 9 em evidência. Vamos ter o seguinte, 9 que multiplica x ao quadrado mais 4x, depois menos, aí vai ficar y ao quadrado, correto? Menos 6y. Por que menos? Porque menos com menos dá mais. Igual a menos 63. Agora, eu vou completar quadrado, olha. Vou somar 4 aqui, que é a metade de 4 ao quadrado, e vou somar 9 aqui, que é a metade de 6 ao quadrado. E vou ter que somar tudo que eu somei do lado esquerdo do lado direito. Então, olha só, 9 vezes 4, 36. E depois, menos 9, que é menos 1 aqui, correto? Bom, resumindo, aqui a gente vai ter 9 que multiplica x mais 2 ao quadrado menos y menos 3 ao quadrado igual a
menos 63 mais 36 com menos 9, ou seja, menos 72 com mais 36 dá menos 36. E agora eu vou dividir todo mundo por menos 36. E daí vamos ficar com x mais 2 ao quadrado, né? Menos sobre 4. Depois, mais y menos 3 ao quadrado sobre 36 igual a 1. Então, a elipse, a hipérbole, desculpa, que a gente está trabalhando, é a hipérbole y menos 3 ao quadrado sobre 36 menos x mais 2 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Daqui, então, a gente consegue achar o centro. O centro é o ponto menos 2, 3, porque é x mais 2, tá vendo? Então, já temos o centro, menos 2, 3. Então, esse cara aqui é o H, esse cara aqui é o K, tá joia? Vou colocar outra cor aqui, para ficar bonitinho. H e o K. Temos também já o valor de A. Aqui aparece exatamente o A ao quadrado, né? Olha só. Aqui a gente tem A ao quadrado. E aqui a gente tem, né, o B ao quadrado. Então a gente já tem que o A vale 6, o B vale 2. Lembrando que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, a gente tem que C ao quadrado, nesse caso, vale 40, correto? Ou seja, o C vale 2 raiz de 10, né? Que é raiz de 40. Sai 4 e fica 10 lá dentro. Pronto. Agora a gente vai ter que encontrar, já achamos o centro, vamos achar os vértices, focos e excentricidade, não é isso? É mais fácil achar tudo primeiro, pessoal, depois que fazer o esboço, beleza? Olha só, vamos fazer o esboço então da nossa situação agora, vamos lá. Bom, essa aqui é a equação da hipérbole que a gente tem. Primeiro passo, vamos fazer aqui o centro é o ponto menos 2, 3. Então, o centro está aqui, olha. Aqui no menos 2. No 3, né? Eu vou chamar esse eixo aqui de y' e de x'. E aqui a gente vai ter o y e aqui o x. Eu vou agora só passar tudo para baixo aqui para ficar mais fácil de... Vou passar um instante, chegar isso para cá, que eu não estou precisando. E agora sim. Olha só, vou descer tudo aqui bem para a gente ter mais espaço. E vou subir mais um pouco. Olha só. O centro é o menos 2, 3. Então tá aqui, olha. Menos 2 aqui no 3. Então tá aqui o centro. O valor de A é 6. E a nossa hipérbole tem eixo real, né, paralelo ao eixo Y. Se o A vale 6, eu vou andar do centro 6 para cima e 6 para baixo. Olha só. Então vou ter até que apagar aqui um pouco, que o meu desenho já ficou ruim. Tá joia? Vou até que subir aqui um pouco. Meu y'. E aqui está no meu y. Tá joia? Bom, então vou andar 6 para cima, 6 para baixo. Então, no 3 lá no 9, né? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Aqui está o vértice. Correto?
O outro vértice vai estar em 3 para baixo. Então, aqui está no 3, tem que ir lá no menos 3. 1, 2, menos 3. Então, vai estar aqui, né? O outro vértice, no menos 3. Bom, agora a gente vai o valor de B, correto? Que nesse caso é 2. Então, vai estar aqui um B e aqui o outro valor de B. Vamos construir agora, então, né, novamente, aquela paralelogramo, aquele retângulo, né? Opa! Vai estar aqui embaixo, tá vendo? Aqui. Pronto, tá aqui o retângulo, olha. É importante fazer as assíntotas, né? Para fazer um desenho bem coerente com o que a gente tem. Vou fazer aqui as assíntotas de verde, tá joia? Então, olha só, a assíntota. Continuando aqui. Também vai lá em cima, olha só. A assíntota aqui de novo, olha. Passa por aqui, né? E vai lá em cima. Tá joia? Bom, então, a nossa hipérbole vai estar exatamente aqui, olha. Subindo. E aqui também subindo. Opa! Subindo. Aqui é a mesma coisa, né? Eu vou até reduzir um pouco esse desenho para ficar um pouco melhor. Olha só. Aqui está o vértice, né? Vai estar aqui. Vai estar aqui, tá joia? Está aqui a hipérbole. Pronto. O foco, então, vamos achar os vértices, né? O vértice A1 é o ponto menos 2, 9. Ao passo que o vértice A2 é o ponto menos 2, menos 3. Eu quero achar o foco. O foco vai estar aqui, olha. Lembrando que 2 raiz de 10. Raiz de 10 é um pouco mais do que 3. Então, eu vou somar um pouco mais do que 6, correto? O foco vai estar aqui, olha. Que ponto é esse? É o ponto 3 mais 2 raiz de 10. Bom, e aqui vai estar o segundo foco, olha. Bem mais perto, na verdade, né? Que é o ponto 3 menos 2 raiz de 10. Então, para escrever aqui então os focos, o foco 1 vai ser o menos 2, 3 mais 2 raiz de 10, ao passo que o foco 2 está no menos 2, 3 menos 2 raiz de 10. Bom, acho que resolvemos tudo já, né? O centro, os vértices, focos e a excentricidade da parábola. Bom, a excentricidade nada mais é que C sobre A, né? Então fica fácil. A excentricidade vale raiz de 10. É igual a C sobre A, que vale 2 raiz de 10 sobre... Opa, perdão. 2 raiz de 10 sobre 6, ou seja, raiz de 10 sobre 3. Bom, pessoal, com isso então a gente finaliza a nossa videoaula sobre hipérboles, ok?